Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu peço a Deus que ilumine nossa vida, nosso coração, nosso itinerário, nossos estudos, todos os dias, que Ele nos dê força nesses dias difíceis e que mantenha a natureza linda e maravilhosa como sempre esteve, dando um estímulo e uma motivação para nós continuarmos firmes nos nossos propósitos, na nossa fé. O capítulo de hoje é Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, é o número 8. E ele começa com Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Essa frase foi dita por Jesus no momento que ele estava fazendo uma pregação e tinham muitas pessoas em volta dele e muitas crianças também. Elas tentavam se aproximar, mas ali estava um tumulto, como sempre foi todos os encontros de Jesus. E os discípulos tentaram afastá-las de uma forma rude. Rude não porque eles eram ruins, é porque naquela época as pessoas eram mais grosseiras, mais rudes mesmo, não é? E Jesus disse: Não as impeçais, deixai vir as criancinhas. E o que Jesus quis dizer com as criancinhas? Primeiramente, nós podemos considerar o espírito na infância, porque o nosso espírito, nós, temos fases de evolução e passamos pela infância espiritual, de aprendizado, de crescimento, de moralidade intelectual, várias questões. Tem também o lado de que a criança, ela é pura, ela é humilde, ela é simples de coração. Mesmo o espírito sendo antigo, passado por tantas outras vidas e trazido uma tendências para essa atual existência, na infância o espírito é de fato puro, porque precisa estar apto a receber as influências do meio, exceto alguns casos que vêm com lembrança mais apurada. Isso nós comentamos no vídeo anterior. E o Jesus comparando a gente com as crianças, ele também faz uma outra remissão para a gente afastar de nós o orgulho e o egoísmo. Porque com eles a gente não consegue ser simples de coração e nem humilde. E nos comparando como crianças, ele deixa muito claro isso. E também tem as crianças mesmo, para aproximar de Jesus através da evangelização, do conhecimento religioso que a família dá nas suas casas para as crianças, prosseguindo com a mocidade, os estudos na fase adulta. O maior presente que nós podemos dar para uma pessoa é apresentar Jesus para elas, é apresentar Deus, é levar essa vida transcendental para a realidade de cada um, porque é possível. E as crianças, os pequeninos, são também aqueles considerados pequenos aqui no nosso planeta, em condições que são humilhados, são rejeitados, reprovados. Jesus veio buscar todas as ovelhas. Ele é o médico de almas, ele é o nosso jardineiro amoroso. Vamos aproximar as crianças de Jesus, vamos permitir que os pequeninos cheguem até Jesus, vamos aceitar também a nossa infância espiritual para a gente chegar até Ele, porque ainda não estamos no máximo da nossa evolução. Podemos ter alcançado um patamar mediano, vamos chamar de adolescência, ainda assim precisamos muito dele, que é nosso modelo e guia. É bom para pensar, né? O segundo item, pecado por pensamento, adultério. Um dos mandamentos que Moisés trouxe para nós, não adulterarás. O adultério é visto como a traição conjugal, mas também é visto como os nossos vícios, os nossos erros, os nossos descaminhos. E por que eu falo isso? Porque a gente verifica nos textos evangélicos
e o Kardec falou isso nesse capítulo, que Jesus usava a expressão do adultério de uma forma muito mais ampla, não só com referência à relação conjugal. Tem uma expressão que ele usava que era assim: ó raça adúltera, incrédula e pecadora. Então são pessoas que erram, são pessoas que deixam prevalecer seus vícios e seus erros. E ele fala também que o erro nosso, os nossos vícios, as nossas mazelas, o adultério, ele também parte do pensamento. Mesmo que nós não concretizemos uma ação, se nós temos uma intenção negativa, uma intenção de prejudicar alguém, uma intenção de fazer algo errado, isso já está fazendo mal para nós. Jesus disse várias vezes que o que faz mal para o homem não é aquilo que ele põe para dentro da boca, mas aquilo que sai dela. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Onde está o seu tesouro é onde está o seu coração. Então, com pensamentos ruins, nós podemos concretizar coisas ruins. E eu acrescento ainda a influência espiritual negativa, que ela se aproveita dos nossos maus pensamentos, das nossas más tendências, para nos motivar a realizar alguma coisa. Então, quando nós conseguimos interromper esses pensamentos negativos, nós já estamos dando um passo a mais na nossa evolução. Nós só temos pensamentos ruins e nós só temos pensamentos negativos no sentido de prejudicar alguém quando nós somos ainda imperfeitos. É uma boa avaliação para fazermos de nós mesmos. Sabemos que no planeta nós somos todos assim, mas podemos medir o tamanho da nossa imperfeição com o tamanho dos nossos pensamentos. E se nós já começamos a observar esses pensamentos, já é um primeiro grande passo para nos modificarmos, para tentarmos conduzir essa frequência mental para um caminho muito mais positivo. Isso é possível. Muitas vezes é muito difícil, porque, como disse o Haroldo Dutra Dias, nosso pensamento é um cavalo bravo, né? Duro de domar. Mas é possível, com muita dedicação e disciplina nós vamos conseguir. E o benefício dentro de nós, a ressonância que esse pensamento vai fazer na vida das outras pessoas e na nossa própria vida, vai ser significativo e vai dar um bom impulso para a nossa evolução. Outro item, verdadeira pureza, mãos lavadas. Nesse item, eles contam duas histórias que são iguais, mas a primeira vez aconteceu com os discípulos e depois aconteceu com Jesus. Eles, chegando em algum lugar, foram comer sem lavar as mãos. E as pessoas, os judeus, os fariseus que estavam lá, os doutores da lei, que entendiam muito do judaísmo, os 10 mandamentos, eles tinham uma ritualística muito intensa, criteriosa, que não podia se desviar delas. Eles questionaram tanto os discípulos quanto Jesus, se eles não estavam sendo impuros, comendo sem lavar as mãos. E Jesus mais uma vez disse que a impureza vem de dentro, que eles estavam muito mais preocupados com essas questões externas, não só por fazer um ritual para eles que satisfazia alguma questão interna deles, mas também porque eles viam muito supérfluo. Eles se preocupavam em corrigir as pessoas de erros que nem eles mesmos tinham se corrigido. E Jesus fala que a limpeza maior e mais profunda é a que a gente faz dentro de nós, se corrigindo, se melhorando, se dando uma nova chance. É a reforma íntima, é o autoconhecimento. Os rituais, muitas vezes, eles mostram situações pomposas, mas se as pessoas que praticam esses rituais não estiverem conectadas com Deus, de nada vai adiantar o que elas vão fazer. Isso não é uma crítica para quem faz,
porque na codificação espírita inteira, Kardec fala que Deus conhece a intenção de cada um. Então não adianta, naquela época, eles oferecerem holocaustos, né, que são sacrifícios, ou de alimentos, né, das colheitas, ou de animais mesmo, se a gente não consegue se melhorar. O sacrifício que mais agrada a Deus é o sacrifício que a gente faz para se reformar, para ser uma pessoa melhor. É o sacrifício também para ajudar os outros. Sacrifício no sentido de dificuldade, porque para nós isso ainda é muito difícil. Mas Jesus veio mostrar os caminhos. O Espiritismo, com a codificação de Kardec, veio nos dar mais mecanismos e mais informações ainda para nós. Você que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo, já é um primeiro passo porque está buscando informação. E vocês buscam também em outros lugares, isso é muito importante. Para a gente não atrofiar o cérebro, não atrofiar a vontade, não ficar na insignificância de nós mesmos. Nós somos filhos de Deus. Temos que nos ver como espíritos imortais. Temos toda uma eternidade pela frente. Vamos aproveitar muito bem nossa reencarnação e estudar bastante tudo aquilo que for possível e de uma forma honesta com a gente mesmo. Mais um. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Eles também se referem ao olho, né? Se o seu olho é motivo de escândalo, cortai-o. Essas palavras foram ditas por Jesus e não passam de uma alegoria. A gente não pode interpretar ao pé da letra. Se hoje a minha mão machucou alguém, matou alguém, eu não vou arrancar a minha mão, entendeu? Mas eu posso ver no seguinte sentido: quando Jesus disse de arrancar uma mão, arrancar um olho, arrancar aquilo que foi motivo da gente errar, arrancar o motivo do nosso desvio, é arrancar aquilo que tem dentro de nós, é arrancar as nossas más iniciativas, é tentar transformar as nossas más ações em boas ações. Isso é cortar o mal pela raiz, é se melhorar. Mas tem também um segundo aspecto, que lembra da lei de Talião? Olho por olho, dente por dente? Naquela época, como eles ainda tinham pouco conhecimento, eles achavam que assim, bateu, levou, me cortou, eu te corto, me roubou, eu te roubo. Mas não é isso, ela está muito relacionada com a lei de causa e efeito. Então, se porventura nessa vida a minha mão machucou muitas pessoas, ou eu fiz alguma coisa muito má através dela, dos meus olhos, através das minhas pernas, ou eu permiti que alguém se lesionasse, sofresse algum mal em alguma região, não precisa ser a mão especificamente, mas vamos usá-la como exemplo. Se eu for um empregador que deixei uma pessoa se denegrir sem tomar os cuidados necessários, eu sou responsável. E tantas outras situações. E nessa situação que a gente se responsabiliza por alguma coisa que fizemos a outrem, quando nós chegamos no plano espiritual, a gente se arrepende e muitas vezes nós mesmos pedimos para vir sem a mão. Ou pedimos para regenerar a mão de outras pessoas, para dar subsídios para essas outras pessoas. Então, a lei de Talião, nesse caso, se a minha mão prejudicou e eu venho sem a mão, é para mim mesmo, olho por olho, dente por dente comigo mesmo. Ou não necessariamente da mesma forma, que a causa e efeito ela pode trazer outras situações. E eu já citei também em vídeo anterior. Posso ter cometido muitos homicídios. Numa próxima vida eu venho como médico, aqueles que vão, Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, todos eles, para poder ajudar as pessoas em condições bem difíceis, onde poucos conseguem trabalhar, onde poucos têm condição de chegar e outros tantos não querem. Então, vamos pensar sobre isso.
refletir para a nossa vida, o que cada um de nós pode fazer para se melhorar, lembrando todas essas mensagens de Jesus, que não só nos contou, mas também exemplificou tudo isso e ajudou tantas pessoas. Um grande beijo e até a próxima.